Saudações em Cristo. Eu te dou a paz do Senhor. Que a paz do Senhor seja conosco. Mas vou falar de guerra. Vou falar de conflito. O que eu posso trazer para você hoje sobre a palavra de Deus? A religião precisa chegar num denominador comum para o povo de Deus. Portanto, o que eu posso apresentar para você aqui? Eu vou apresentar a necessidade que nós temos de fazer o debate a respeito da palavra. Eu vou apresentar para você aqui no livro de 1 Reis, quando Elias, servo do Deus Altíssimo, de acordo com o que estava acontecendo em Samaria, no estado de Israel, ele precisou fazer um desafio com os adoradores de Baal, aqueles que deixaram de servir a Deus. Pois bem, devido à transgressão, o rei casou-se com Jezabel, que trouxe da sua terra, dos sidônios, as imagens, os deuses de Baal, e passou-se a cultuar esses deuses do estado de Samaria, de Israel, que já começou desde a sua fundação, adorando os bezerros de ouro. Mas nos dias do profeta Elias, Deus pesou a mão sobre Samaria e passou ali por volta de 3 anos e meio seco, Deus castigando por intermédio de Moisés, de Elias. Então, o rei mandou chamar Elias e disse a ele: és tu perturbador de Israel? Ele achava que era por causa de Elias que Israel estava passando por aquela seca. Então disse ele: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste a Baal. E agora, pois, manda reunir a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, os 400 profetas de Azera, que comem da mesa de Jezabel. Então Acabe convocou todo Israel e reuniu. E a proposta de Elias era o seguinte: bom, se Deus é Baal, nós vamos fazer então um desafio, porque para mim não é Baal. Então nós vamos fazer um altar, um holocausto, um altar, e ali nós vamos orar a Deus. Vocês orem a Baal e eu vou orar a Deus dos céus. Aquele que responder com fogo, este é o Deus verdadeiro. Então, como diz a Bíblia, o texto de 16, 18, 19, que a questão era: quem perdesse morreria, seria assassinado. E, como fala a Bíblia, Deus respondeu por Elias e ateando fogo ali ao altar. Então Elias, quando foi juntar, segundo a Bíblia, ele juntou as 12 pedras para poder colocar fogo, jogar água ali. Interessante que Samaria já estava errada em dividir de Judá, que eram as 12 tribos, tornaram-se 10 tribos e meio, ficando Judá separado. Elias começou a chamar a atenção daquele povo que eles tinham desviado de Deus e deixado de formar a igreja, o Estado de Israel. Porque Israel era 12 tribos e ali só tinha 10, 10 e meio. Então, segundo a Bíblia, Deus respondeu ao holocausto por fogo e os profetas de Baal foram todos mortos, segundo a Bíblia. E por isso Elias foi perseguido, e a vida dele, a história de Elias é maravilhosa. Quem quiser observar, a Bíblia vai apresentar. Bem, o que eu quero apresentar para você aqui é o seguinte: nos dias de Elias, estava cansado da verdade prevalecer. Nos nossos dias, nós não estamos vivendo um tempo diferente. Jesus disse ali, em Mateus 10, 34, Jesus disse ali, ele falando do que ele veio trazer para a terra, ele disse o seguinte, 10, 34, não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e assim os inimigos do homem serão de seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem ama o filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então veja bem o que Jesus quis dizer. Olha, eu vim causar dissensão entre vocês. Por quê? Quem resolvesse seguir a Jesus de fato, ele haveria de entrar numa contradição com aqueles que não quisessem seguir a Jesus. E como nós sabemos, Jesus disse que ele veio trazer espada e não paz. E nós sabemos que esta guerra, ela realmente tornou-se tão cruel, levando à perseguição de Jesus, dos seus discípulos e ao assassinato deles. O que eu quero trazer para você hoje aqui é que nos nossos dias, assim como nos dias de Elias, assim como nos nossos dias, esta guerra, ela já está surgindo. Eu tenho acompanhado alguns debates através da internet de alguns pastores. E o que nós podemos ver? Nós estamos vendo o ateu querendo apresentar que Deus não existe, o crente da igreja A, da igreja B, da igreja C. E o que acontece? O que acontece é que todos se tornaram mestres. Todos estão sossegados dentro do seu curral, dentro do seu mundo. Só que a Bíblia, que é uma só, cada um ensina, explica do jeito que está o seu desejo, ou o seu saber, ou o seu querer. Acontece que a Bíblia diz, há um só Deus, uma só fé, um só amor, um só batismo, um só Espírito. E nós estamos vendo o próprio povo de Deus, como a própria Bíblia diz, através de Paulo dizendo, eu quando fui falar com vocês, não pude falar com pessoas espirituais, mas carnais. Vocês têm divisão, vocês estão na carne. Então, uma de Pedro, outra de Paulo, naqueles dias já havia divisão. Nós hoje estamos todos divididos, o mundo religioso todo dividido, não tem mais um lugar para servir, porque todos estão certos, todos vão para o céu, mas ninguém concorda com o outro. Então eu vejo, eu provocarei, eu vou trabalhar para que haja esse conflito, esse debate, porque se nós analisar na justiça, existe a defesa, a acusação, aonde é preciso extrair a verdade desse meio. E para isso estarão jurados ali, às vezes observando, para ver como se procede, para ver onde que está a razão, para que eles concordem ou não. E o juiz observando, que nesse caso seria Deus. No caso da religião, a cada dia que passa, levanta-se mais uma denominação, mais uma igreja. E cada um prega o seu evangelho a seu bel prazer. Quando Jesus disse, não pensei que vinha trazer paz, mas guerra, nós podemos entender que essa paz, aquela paz, a paz Senhor e paz Senhor irmão, não existe. Porque quando se trata da palavra de Deus em si, nós vemos essa divergência causa separação a tal ponto que não são capazes de estar dentro do tempo ao mesmo tempo. Lá no Estado de Israel, Mateus 23, versículo 15, Jesus fala dos falsos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vos entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, pois que devorais a casa das viúvas, sob pretexto de prolongar as orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorrais o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, um discípulo, e depois de os teres feito, fazeis filho do inferno 2 vezes. A pessoa, quando ele não é nada, ele é mais fácil de estar salvo, de ser salvo, porque ele não precisa esquecer o erro. Mas quando ele entra dentro de um sistema religioso, ele tem 2 trabalhos. Um trabalho de esquecer o erro que ele aprendeu e aprender a verdade que ele ainda não sabia. Ali estavam os fariseus, que eram zelosos, eram bem mais avançados, os quais pertenciam Paulo. E esses fariseus, eles buscavam atrair os saduceus, que eram um povo mais relaxado, para o seu sistema. Então havia esses 2 grupos, lá pelos anos 1160 a.C., que dividiu os fariseus, saiu os saduceus, os fariseus dos saduceus. Então esse povo dividiam-se, mas mesmo assim estava dentro do templo e ali se discutiam.
Só para ter uma ideia, os saduceus não acreditavam em ressurreição, em espírito, em anjo, enquanto que os fariseus acreditavam. Então o que acontece? Havia um conflito entre eles, mas ainda conseguia estar dentro do templo. Hoje esse conflito está tão tenso que nem dentro do templo consegue mais se juntar. A Bíblia fala de pontos totalmente, tem pontos totalmente extremos, norte e sul. E o que nós encontramos, o que nós vemos nisso? Eu não acredito, na verdade, eu não acredito que os religiosos tenham coragem de juntar para debater essas ideias dentro da Bíblia. Nós estamos vendo os adventistas guardam o sábado, os católicos guardam o domingo, outros comem as carnes e puros acham que não pode comer, uns adoram mais cultura, outros dizem que não adoram. Imagina todos nós fazer uma grande reunião para nós debater. Debater, como eu falo, não é aquela discussão de ofensas pessoais, mas dentro da palavra de Deus. Ora, se a Bíblia é uma só, Deus é um só, por que nós temos às vezes que estar separado ou temer de fazer esse debate? Então eu irei promover daqui para frente o debate religioso. Por quê? Porque na verdade estão todos sossegados. E Jesus disse, não penseis que eu vim trazer paz, mas guerra. Então quando Jesus fala que vem trazer guerra, que vai colocar um contra o outro, é porque na verdade nessa hora, como já está aí separado, cada um seu cada um, e nós sabemos que Cristo está voltando. Quando Jesus disse que vem buscar o seu povo, na concepção dos religiosos, todos irão morar nos céus. Ora, se a Bíblia diz, Jesus dizendo lá em João, eu quero que todos sejais um, assim como eu e o Pai somos um. Amai vós uns aos outros. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, é com óleo precioso que desce na base, Salmo 23. Qual é a união que há entre os religiosos, os cristãos? Então veja bem, eu tenho certeza que se nós tivermos um debate, e eu estou me sentindo preparado para isso, para ouvir, é claro, é por isso que eu não tenho igreja, porque quando você tem igreja, você já está com a sua mente formada, você não cresce mais, você já está bitolado. Se você ainda não tem, você está propício ainda a crescer. Eu, por exemplo, quando eu falo dizendo o seguinte, eu acho assim. Por quê? Se eu disser é assim, a pessoa não deixa espaço para você apresentar o seu lado. Então veja bem, quando Jesus disse, não pensei que vim trazer paz, mas guerra, e vou colocar todo mundo contra todo mundo, isso aí, às vezes nós ficamos imaginando, essa divisão que Jesus estava falando, ela já está acontecendo. E isso vai aumentar. Mas e o povo de Deus, como é que vai se comportar? A Bíblia aqui, no livro de Lucas, veja bem o que diz a Bíblia aqui. A verdade é que quando as pessoas pregam o Evangelho, eles querem que todos ouçam, todos apoiam e todos sejam amigos. Eu não prego o Evangelho para que as pessoas sejam meus amigos e façamos um grande grupo. Eu prego o Evangelho para que as pessoas sejam salvas e eu seja livre do sangue dessas pessoas. Na verdade, a Bíblia diz bem aqui em Lucas capítulo 6, versículo 22, diz assim, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem e quando vos separarem e vos ajuntarem e rejeitar o vosso nome como mal por causa do Filho do Homem. Então o que acontece? Quando nós começamos a pregar a palavra conforme ela é, passamos a ser odiados. Odiado pelos amigos, pelos parentes, pelos os cristãos, os religiosos, as igrejas, que diz que você é contendedor, é aquele que vem para contendar. Ora, se eu preciso advogar a palavra de Deus, eu preciso ser firme. Então, quando a Bíblia diz, bem-aventurados quando forem odiados, no versículo 26 ainda do capítulo 6, assim, ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Não é assim que os religiosos querem agradar as pessoas? Deus está contigo, Deus te ama, Deus sim. Mas a Bíblia diz que Deus é amor, mas que Ele também é um fogo consumidor. Eu aguardo, estou trabalhando para que possamos chegar a esse tempo quando os cristãos resolverem a debater a palavra. Eu quero estar à frente de todos aqueles que desejarem discutir, no bom sentido. Uma coisa eu posso dizer, a pessoa que conhece a verdade, ele vai olhar no olho um do outro e vai ter prazer. Ele vai ter prazer em falar daquilo que ele conhece. E vai ter prazer em também ouvir, porque nós vamos crescer juntos. Agora imagina a cristandade que fogem da verdade,
dizendo que é o povo de Deus. Aqui no livro de Tito, primeiro Tito, na epístola do apóstolo Paulo a Tito diz assim, versículo 7 ao 9, diz assim, porque é necessário que os bispos sejam irrepreensíveis, isso é um começo, como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, e torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem e moderado, justo, santo e temperado, retendo firme a palavra que é conforme a doutrina, para que sejais poderoso tanto para a demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, não é fugindo que os cristãos devem estar. Não, nós não devemos se contendar. Não é a Bíblia diz que a igreja teve grande contenda, Paulo, Pedro, a respeito da circuncisão, porque havia essa dificuldade. Pedro ainda apregava a circuncisão. E Paulo discutiu com ele. Paulo foi firme com ele. Então, o que acontece, meus irmãos? Eu estou pronto, eu acho que estou pronto para debater. Até que prove o contrário. Porque se provar o contrário, eu estarei aberto. É como se tomar injeção. Nós temos que afrouxar o braço para não doer. Eu aceito ouvir não, Mateus. O dízimo continua. Eu, por exemplo, entendi na Bíblia que o dízimo encerrou. Eu entendi na Bíblia que o sábado continua. Eu entendi na Bíblia tantas coisas. Eu entendi na Bíblia que tantas coisas que se apregou aí não faz parte do novo tempo. Então veja bem, se esses cristãos conseguirem me convencer dentro da Bíblia, nós vamos ter muito tempo. É claro que para isso não se resolve dentro de uma hora. O ministro leu 14 horas para explicar a Constituição para o Brasil. Então o que acontece? A pessoa quer entender a Bíblia, quer explicar a Bíblia dentro de meia hora. Se as coisas daqui da terra, que é transitória, é tão complexa, imagina as coisas de Deus. Mas para aqueles que realmente também não querem aceitar. Porque para aqueles que quiserem aceitar, a palavra de Deus, como diz lá em Mateus, a voz é dada a conhecer o mistério dos céus, mas a eles não. Vendo vereis e não percebereis, ouvindo ouvireis e não entendereis, porque o coração desse povo está endurecido. Deus te abençoe.